Olá, meus amigos, salve nação corintiana, salve o Corinthians. Estou de volta com o meu programa Tarcísio Rabelo em A Voz que Vem das Arquibancadas, vídeo exclusivo aqui para a plataforma do YouTube. Convido você que ainda não se inscreveu aqui no meu canal, ativar essa janelinha aqui, deixar o seu like. Não custa nada, você vai dar uma força gigantesca para mim aqui no meu canal, vai fazer crescer cada vez mais, principalmente em se tratando do nosso Corinthians, né? Quero falar com vocês alguns assuntos referente ao Corinthians que bombou neste final de semana e eu quero trazer para vocês. Primeiro, quero falar para vocês sobre os memes que eu vi na internet ontem, domingo, hoje, segunda-feira. Até agora há pouco estava vendo. Primeiro, todo mundo secando o Corinthians contra o América. Palmeirenses, São Paulinos, flamenguistas, principalmente os palmeirenses. O que tinha de palmeirense secando o Corinthians contra o América é brincadeira. Tinha alguns que estavam até com secador na mão para poder secar o Corinthians. E aí o Corinthians marca um gol, marca dois, aí todos são unânimes em dizer que já foi pro brejo. Tá aí os memes por aí e vocês vão ver. Agora, o que mais me chamou a atenção em todos eles, tem um louco São Paulino, um cara que tá fazendo o maior sucesso, ele fala palavrão pra caramba nos vídeos dele, São Paulino doente. Ele tem assim uma admiração pelo Cássio que é incrível. Todas as vezes que o Corinthians vai para uma disputa de pênaltis, ele fala, Corinthians já ganhou. Ou seja, os memes estão rolando solto por aí. Principalmente de palmeirense tirando sarro, querendo secar o Corinthians. Mas depois de ver o gigante Cássio brilhar no gol do Corinthians, eu vou ser bem sincero para vocês, todos eles são unânimes em dizer que Cássio é o melhor goleiro do país na atualidade. Todos eles vão falar isso aí para vocês, principalmente São Paulino e palmeirense, elogiando o gigante Cássio, né? Na disputa de pênaltis. Agora, eu não poderia deixar, eu venho criticando muito o Juliano, critico demais porque o Juliano ultimamente está muito sono demais, não está jogando futebol, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, o pênalti que o Juliano bateu, Neoquímica lotada, no gol o Pazinato que estava pegando tudo, atrás do gol, a Gaviões da Fiel, lotado ali, aquela área, ou seja, o estádio inteiro estava lotado. E ele vai com uma frieza que não é para qualquer um. É um sangue de gelo do Juliano para bater aquele pênalti que ele bateu. Quando tem que criticar, eu critico. Mas quando tem que elogiar, eu elogio. E o pênalti que o Juliano bateu contra o América, gente, foi formidável. E eu não vi ninguém elogiando a batida do Juliano. Ah, vem você aí, às vezes pode ter um desavisado falando, mas ele ganha para isso, ele treina para isso. Mas quantos outros jogadores profissionais, craques de bola, que treinam e ganham para isso e quando vai bater treme? Eu já vi um monte, e craques, hein? Craques. Não estou falando de pé de rato, não, estou falando de craques, que foram bater pênaltis e erraram. E ele foi assim, de uma frieza espetacular. E bater. Não vou ficar aqui comentando o gigante Cássio, porque falar do Cássio é chover no molhado. Falar do Cássio é chover no molhado. Eu vi agora uma notícia que o Corinthians, se eu não me engano, eu vou apurar essa notícia melhor, renovou o contrato do Gabriel Moscardo, né? Vou procurar saber, depois no outro vídeo eu coloco assim os detalhes do contrato, mas eu acabei de ver uma tiragem rapidinha aqui, e como eu estava doido para fazer esse vídeo, eu não fui ver a notícia por completo. Mas eu vou procurar saber e passar para vocês, né? Renovou o contrato do Moscardo, Cássio gigante, Juliano fez assim uma batida espetacular de pênalti.
O Matias jogou muito bem, digno de ser elogiado. Agora eu quero falar uma coisa para vocês. A imprensa repercutiu muito, é lógico. O Corinthians joga, a imprensa tá toda ali de olho. Ou para descer o cacete no Corinthians, ou para elogiar até demais o Corinthians, né? E isso é normal. O Corinthians perde, eles descem o cacete. O Corinthians é assunto para essa imprensa esportiva sempre. Esteja bem, esteja mal, o Corinthians sempre vai ser manchete para toda a imprensa. É um prato cheio para a imprensa. E agora estão dizendo que o Corinthians é favorito contra o São Paulo. Eu vou dar a minha opinião. O Corinthians vai jogar a primeira partida em casa. Eu acho que o Corinthians jogando a primeira partida em casa é vantagem. Para mim. Tá certo que contra o América, contra o Paysandu, contra o Atlético Goianiense o ano passado, contra o Atlético Mineiro esse ano, Corinthians decidiu em casa e ganhou de todos, eliminou todos, né? Mas por que eu digo que jogar a primeira em casa é vantagem? Primeiro que o São Paulo nunca ganhou do Corinthians na Neoquímica Arena. O São Paulo, quando vai jogar na Neoquímica Arena, é diferente, não sabe jogar na Neoquímica Arena. E se o Corinthians jogar a pressão da torcida para cima do São Paulo, o Corinthians faz o resultado em casa. E com todos esses jogadores experientes que o Corinthians tem, lá no Morumbi, nós vamos usar a torcida do São Paulo contra o próprio São Paulo. É opinião minha. Tem gente que vai querer, mas você tá errado, a segunda partida tem que jogar em casa, porque o Corinthians decidiu todas em casa e todas ele ganhou. Concordo, ganhou todas em casa. Mas o sorteio já foi, agora é fazer o resultado em casa e depois tentar usar a própria torcida do São Paulo contra o próprio time deles, né? É o que eu penso. Agora, eu quero falar dos dois times para vocês, tanto Corinthians como São Paulo. O Corinthians tem jogadores individuais muito mais gabaritados do que o São Paulo. O Corinthians tem um Renato Augusto, que o São Paulo não tem. Tem o Matias, que está chegando agora, que o São Paulo não tem. O Caleri e o Yuri Alberto, para mim, mesmo nível. Hoje o mesmo nível. Um Roger Guedes, o São Paulo não tem. Então, assim, em peças individuais, tem o Moscardo que tá vindo aí pedindo passagem, comendo a bola. Uma zaga, o Murilo jogando muito bem, né? Então, ou seja, peças individuais, o Corinthians ganha do São Paulo. O que o Corinthians perde para o São Paulo é em conjunto. Em conjunto. O conjunto do São Paulo é muito mais forte, conjunto, e preparo físico. Que fique bem claro, o São Paulo hoje é melhor Corinthians fisicamente e com conjunto. O São Paulo é melhor. Então vai ser a individualidade do Corinthians contra o conjunto do São Paulo. E aí vai ser colocado isso em campo e aquele que for melhor vai passar e vai para a final, né? Tomara que nós possamos passar, ir para a final e poder levantar o quarto caneco da Copa do Brasil. Como eu sempre venho falando aqui, eu não vou deixar de descer o cacete na chapa Renovação e Transparência. E eu vou falar agora do Duílio. O Duílio, antes da abertura da janela, ele havia prometido para nós torcedores que ele iria contratar de 3 a 4 jogadores. Reforços de peso para o Corinthians. Só veio um. Só o Matias. Só veio ele. Agora você, corintiano, de corintiano para corintiano. Vocês acham que se o Corinthians tivesse um lateral esquerdo da altura do Corinthians, né? Da altura do Corinthians. Porque, infelizmente, o Fábio Santos, até alguns anos atrás, ele era lateral esquerdo da altura do Corinthians. Só que a idade dele chegou. A idade chegou, a técnica ele tem, mas ele não tem preparo físico. E sem preparo físico, aguentar aquela rapaziada do São Paulo vai ser difícil, né? Então, o Corinthians precisa urgentemente de um lateral esquerdo, tá? Lateral esquerdo. Porque o Corinthians não tem lateral esquerdo.
Ah, mas o Corinthians está precisando de volante, coisa que o Duílio está falando. Para que volante? Tem o Moscardo que está comendo a bola, que acabou de renovar contrato. Tem o Fausto Vera, que joga muita bola. Tem o Juliano, que pode jogar ali. Tem o Rony, que pode jogar ali. Ou seja, olha só aí já são 4, né? Agora, lateral esquerdo não tem. Matheus Bidu, para jogar a Copa Sul-Americana, ainda vai. Sul-Americana para o Bidu. Agora, a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, para ele não dá. E para o Fábio Santos, pela idade dele, também não dá. Para que contratar volante, sendo que o Corinthians precisa de lateral esquerdo? Né? Que fique bem claro isso para você, Duílio. Corinthians precisa de zagueiro? O Corinthians tem Murilo, Gil, tem o Bruno Mendes e o Caetano. Tá melhor de zagueiro do que lateral esquerdo. O Corinthians precisa de lateral direito? Tem o Fagner, tem o Rafael Ramos, que o Rafael Ramos para a Sul-Americana, ok. Para a Sul-Americana. Agora, quando o Corinthians joga com 3 zagueiros e libera o Fagner, eu não tenho os números dele aqui, mas é o jogador com o maior número de assistências do Corinthians, se eu não me engano. É o Fagner. Quando ele desce, o cruzamento do Fagner, o passe dele é certeiro. Ele deixa os atacantes na cara do gol. É só vocês olharem os gols que o Corinthians marca e vocês vão ver que a maioria dos passes é do Fagner. Isso porque ele está fora de forma. É só ele botar na cabecinha dele que ele precisa entrar em forma, que ele volta a ser o Fagner de antes. Mesmo com a idade que ele tem. Tem o Léo Maná, que precisa dar uma oportunidade para esse garoto, na Sul-Americana também, para descobrir quem é o Léo Maná. Eu já conheço ele do Sub-20, já vi ele jogando no Sub-20, ele já jogou no profissional também, depois voltou para o Sub-20, não foi aproveitado. Quem sabe agora com o Luxemburgo ele dá uma oportunidade para o garoto. Ou seja, a prioridade do Corinthians hoje é um lateral esquerdo. E eu acabei de ver, se eu não me engano, quem foi que contratou, não sei se foi o Bahia. O Bahia contratou o melhor lateral esquerdo do Uruguai dos últimos 2 anos. O Bahia contratou um lateral esquerdo, não me lembro o nome dele, o melhor lateral esquerdo do Uruguai dos últimos 2 anos. E por que o Corinthians não contrata um lateral esquerdo? Será que é tão difícil do Duílio? O que o Cifute está fazendo ali dentro do Corinthians? Não é para avaliar jogadores fora do estado, dentro do estado, fora do país. E dizer, olha, esse é bom. Quem é que trouxe o Matias? O Luxemburgo que pediu a contratação do Matias, não foi o Cifute. Não foi a diretoria do Corinthians, foi o Luxemburgo que pediu a contratação do Matias. Ou seja, o Corinthians precisa de lateral esquerdo, urgente, ok? E é isso que eu queria dizer para vocês. O Corinthians é favorito contra o São Paulo? Para mim, não. Hoje o favoritismo é 50% do Corinthians e 50% do São Paulo. O bicho vai pegar os 2 jogos, num bom sentido, tá? O bicho vai pegar dentro do campo, é isso que eu quero dizer. Dentro do campo vai ser ali um duelo de titãs entre Corinthians e São Paulo. Aquele que dormir no ponto vai ficar para trás. Aí a hora que acordar pode ser tarde. Então acredito que vai ser dureza, não, mesmo na Neoquímica Arena, onde o Corinthians nunca perdeu para o São Paulo, não vai ser fácil. Vai ser pauleira jogar contra o São Paulo na Neoquímica. E no Morumbi também vai ser pauleira. O Morumbi com certeza vai estar lotado. Lotado. Apesar que todos os jogadores do Corinthians, exceto, eu acho que o Moscardo nunca jogou no Morumbi com o Morumbi lotado, mas vai jogar. Ele já está criando essa casca em torno dele. 17 anos, mas parece que já está com 25. Me lembra muito o Zé Elias quando começou. Exatamente o Zé Elias quando começou. Não tinha medo de nada, com raça ia pra cima
E olha quem se tornou o Zé Elias, né? É isso aí, rapaziada. Os palmeirenses e São Paulinos se curvando ao Corinthians, a imprensa se curvando ao Corinthians, que diz que o Corinthians tem um meio de campo agora com o Renato Augusto e o Matias, que vai deitar e rolar. Lógico, os dois jogando junto, imagina, o Yuri Alberto e o Roger Guedes vai fazer gol um atrás do outro. Sem os dois, o Roger Guedes já marcou 300 mil gols esse ano. Imagina agora com os dois alimentando eles, né? Rapaziada, curtem, comentem, compartilhem, se inscrevam no meu canal, dá essa força aí, não custa nada, tá bom? Tem muita gente que assiste, mas é só clicar aqui nessa janelinha vermelha e se inscrever e dá essa força, dá essa oportunidade pra nós aí, ok? Tamo junto, rapaziada. Vai, Corinthians!